turma dos integrados, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa, nós vamos ver sobre os gêneros do discurso, tá? Então, quem tem o livro, mas eu também vou mostrar o livro conforme a gente vai estudando, nós estamos na página 30, tá bom? Vamos lá? Vamos estudar sobre os gêneros do discurso, tá? No ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, a gente começa a ver sobre literatura. Por isso que a gente viu anteriormente a diferença entre os textos literários e não literários. E vimos também as diferenças entre língua, linguagem e discurso, tá? Então agora nós vamos entender um pouco mais sobre os gêneros do discurso. Mais especificamente, na verdade, são os gêneros literários. Depois a gente vai entrar nas questões de gêneros do discurso, segundo os estudos atuais, tá? Essa definição que a gente tem no livro dos gêneros de discurso, que são eles dramático, lírico e épico, ela é uma definição que ela remonta a Platão e Aristóteles. Então, foram eles os primeiros a fazer essa classificação. Mas hoje em dia, com os estudos avançados de gêneros literários, houve bastante mudança, mas ainda assim a gente precisa estudar, entender essa base, essa nomenclatura base, para a gente poder entender o que acontece hoje em dia, tá? É assim que a ciência caminha, né? Ainda que a gente tenha novos estudos, a gente nunca pode menosprezar o que veio anteriormente, porque o que existe hoje está calcado nos estudos anteriores, tá? Bem, então, por que Platão e Aristóteles eles resolveram trazer essa diferenciação desses três gêneros de discurso, tá? Porque eles entendiam que esses textos, né, eles exerciam funções, eles desempenhavam um papel social dentro da literatura, tá? E eles entendem que esses gêneros são uma espécie de imitação da realidade humana. Então, foi assim que surgiu essa divisão dos textos, tá? Então, eles imitam a vida. E eles se diferenciam entre si pelos meios utilizados para realizar essa imitação, tá bom? Então, a gente vai entender um pouco as características de cada um desses gêneros. Vamos começar pelo dramático, então, tá? Então, ele é representado, na sua essência, por textos teatrais. Então, quando você pensa em gênero dramático, você pensa em teatro. E dentro desses textos teatrais, eles vão se subdividir em tragédia e comédia, tá? De uma maneira sintética, a gente percebe o seguinte: essas duas formas de composição, elas se diferenciam pelo tipo de ação praticada pelas personagens, tá? Então, você percebe que as personagens que são retratadas com um caráter elevado, em comparação com as pessoas comuns, então daí você vai ter as tragédias. Então, na tragédia, as personagens, elas sempre são de caráter elevado, não são pessoas comuns, tá? Em contraponto, nas comédias, você tem personagens de caráter inferior ao dos homens comuns. E daí, então, nós temos as comédias, tá? Algo importante que a gente tem que lembrar é que no gênero dramático nós não temos o narrador, tá? Então as personagens elas falam por si mesma, tá bom? Para quê? Para ter uma maior verossimilhança com a realidade, uma maior imitação da realidade, tá? Um exemplo que é dado no livro, na página 31, você pode depois ler, é um trecho de Édipo Rei de Sófocles, tá? É um texto bastante conhecido. Ok? Bom, dando sequência, então, agora vamos ao gênero lírico, tá? O gênero lírico, acredito que vocês tiveram bastante, mesmo não estando estudando literatura, no ensino fundamental 2, certamente vocês leram poemas, né? Então, quando você pensa em gênero lírico, você pensa em poemas. Então, se você pensa em poemas, diferente do gênero dramático, aqui a gente não tem personagens, tá bom? A gente já tinha até comentado, quando nós falamos dos textos literários e não literários, quando você pensa em poema, você pensa que aquela voz que está dentro do poema, a gente chama ela de eu lírico. Não é narrador, não é personagem, é o eu lírico. É uma voz que está dentro do poema, que pode ser uma voz masculina ou feminina, não importa quem escreveu o poema, se é um homem ou uma mulher, mas existe uma voz ali dentro daquele poema que pode ser masculina ou feminina.
tá? E ali essa voz, ela vai tratar das emoções daquele eu lírico e as impressões daquele eu lírico sobre o mundo, tá? E qual que é, quando a gente pensa em gênero lírico ou em poemas, a gente pensa em efeitos, né? Efeitos sonoros, a gente pensa como, por exemplo, repetição, ritmo, musicalidade das palavras. Então, tem um trabalho muito grande com as palavras, tá? Então, tem um exemplo de um poema na página 32, e ali a gente vai observar que a repetição das palavras que e como no início dos versos, ela vai trazer um ritmo para o poema, né? E daí tem também uma repetição do som S e vai conferir musicalidade ao poema, certo? Então, essas são as características essenciais do gênero lírico. Bom, e agora, finalmente, nós vamos tratar do gênero épico. Então, depois de tratar do gênero dramático, que é predominante do teatro, do gênero lírico, que é predominante das poesias, nós vamos tratar do gênero épico, que é a predominância da narração, tá? Então, os textos que a gente vai encontrar dentro desse gênero literário, eles são essencialmente narrativos, tá? E os textos que mais se destacam dentro desse gênero épico são as epopeias, tá? Então, épico, epopeia tem a ver com épico, tá? Aqui sim nós temos um narrador e esse narrador ele vai contar grandes feitos de algum herói, tá? Normalmente ele vai utilizar a terceira pessoa para poder fazer essa narração, tá? Bom, normalmente uma grande característica da epopeia é que são textos bem extensos, tá? Bem mais extensos do que o gênero lírico e dramático. Normalmente eles vão contar histórias que se passam em longos períodos de tempo, vão envolver longas viagens, aventuras, guerras, e nas quais vão sobressair proezas vividas por um bravo herói, um povo ou uma nação. Esse herói pode não ser exatamente uma pessoa, pode ser um povo, pode ser uma nação que é considerada heróica, tá? Então, um exemplo bem conhecido é o texto Os Lusíadas, de Luís de Camões, que é uma epopeia, né? É uma obra que vai narrar a heróica viagem de Vasco da Gama às Índias e outros feitos heróicos da história do povo português. Nós temos um exemplo, um trecho do texto na página 33 que vocês podem ler depois, ok? Então, este é o assunto dessa aula de hoje, tá? Gênero dramático, lírico e épico são os gêneros literários de acordo com a classificação de Platão e Aristóteles. Bom, pessoal, então agora é muito importante que vocês, terminando de assistir essa aula, que vocês releiam, tá? As páginas 30 a 33, principalmente leiam os trechos que são os exemplos de cada gênero para vocês perceberem as diferenças de linguagem que eles têm, diferenças dos elementos que estão ali, os que tem narrador, que não tem, o eu lírico, tá? E é importante que vocês façam também, como lição de casa, os exercícios. Aliás, um exercício que está na página 33, nós temos 2 textos. Você vai ler esses 2 textos, um está na página 33, outro na 34, e você vai classificar. Você vai tentar classificar de acordo com esses gêneros propostos por Platão e Aristóteles, e você, com base nas características desses textos, você vai explicar por que ele se enquadra no gênero dramático, lírico e épico, ok? E daí na próxima aula nós vamos fazer a correção desses exercícios e vamos dar sequência aos estudos do gênero do discurso, e desta vez nós vamos falar dos gêneros do discurso propostos por Bakhtin, que são os gêneros que são estudados na atualidade, certo? Que está a partir da página 34, tá bom? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula.